conhece a si mesmo. O discípulo extraordinário conhece a si mesmo. Nós começamos aqui a compartilhar essa série de mensagens que tem a ver com a nossa identidade, com o nosso ano, com o ano da identidade. O Senhor nos chamou para sermos os seus discípulos, mas nós fomos chamados por Deus para sermos discípulos e não qualquer tipo de discípulo. O chamado de Deus é para que nós sejamos discípulos extraordinários. A pergunta é, o que o discípulo extraordinário faz, carrega, quais são as características? E hoje, a nossa mensagem é, o discípulo extraordinário conhece a si mesmo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Se você quiser abrir a Bíblia, ligar a sua Bíblia, esse é o texto que nós vamos ler nesse momento, que vai nos conduzir a essa ministração. Romanos 12, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Romanos capítulo 12, todo o capítulo vai falar sobre as características de um discípulo extraordinário. A primeira mensagem que nós compartilhamos aqui trazia o foco de que o discípulo extraordinário, ele é alguém rendido a Deus, entregue a Deus, completamente rendido ao Senhor. A segunda mensagem, baseado também em Romanos capítulo 12, nós aprendemos que o discípulo extraordinário é alguém que vive em santidade, que é separado dos valores do mundo, que vive a partir dos valores do reino de Deus. E hoje, a nossa referência aqui é que o discípulo extraordinário conhece a si mesmo. Se você não viu as outras mensagens, elas estão disponibilizadas no nosso canal. Dê uma olhada, está lá, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Efésios capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Esse texto traz uma das coisas mais belas sobre a identidade de um discípulo. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta de Efésios, e nesse ponto, a partir do versículo 8, Paulo vai dizer que nós nos tornamos discípulos de Jesus por meio da graça, que não há merecimento algum em nós, que faz Deus se mover a nosso favor, mas que Deus nos alcança, Deus nos chama, Deus nos atrai por pura graça. E Paulo vai dizer que é por meio da fé que eu me torno um discípulo de Jesus, que é por meio da fé e não por merecimento que eu me transformo num discípulo de Jesus. Quando ele chega no versículo 10, Paulo vai dizer que as boas obras, ela tem um lugar, mas o lugar das boas obras é o lugar de um exercício daquele que entendeu o que Cristo é para a sua vida. Paulo vai dizer que nós somos criação de Deus para fazermos as boas obras independente de qualquer coisa. Mas é interessante, eu queria chamar a sua atenção
porque Paulo, quando ele vai usar a palavra somos criação de Deus, a palavra criação aqui é poema, no grego. A palavra poema significa aquele que é feito de uma forma singular e única. A ideia que Paulo está trazendo aqui é que o discípulo de Jesus, ele é singular, ele é único, ele é uma poesia que Deus nos faz de uma forma tão incrível como artesão, que há uma singularidade que não se repete. Nós somos únicos. E é por isso que eu e você somos extraordinários. Não é porque nós carregamos méritos humanos, mas é porque Deus resolveu nos fazer de uma forma singular. Tudo que nós temos, os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas competências foram dadas por Deus. Portanto, o que nós nos tornamos é aquilo que Deus resolveu fazer em nós. E é isso que nos torna únicos. É isso que nos torna singulares. E é isso que Paulo está dizendo. Você foi criado como um poema, como uma poesia. Paulo está dizendo, isso fala sobre o nosso valor. Isso fala da forma como Deus nos fez. Isso fala da nossa identidade. O pastor Chip Ingram, no seu livro Espiritualidade que Transforma, ele diz: até que você aprenda a lidar e a responder à forma como você foi criado, você nunca vai descobrir o seu verdadeiro eu. Enquanto você não aprende a lidar como Deus te criou, você não vai descobrir o seu verdadeiro eu. A nossa identidade não é definida a partir da opinião que o outro tem a nosso respeito. A nossa identidade não é definida por aquilo que nós fazemos. A nossa identidade é definida por aquilo que Deus fez em nós. Você conhece a si mesmo? Quando nós conhecemos uma pessoa, nós costumamos fazer algumas perguntas. Não é normal assim? Algumas perguntas que nós costumamos fazer. O que você faz? Onde você nasceu? Qual é o seu time de futebol? Quantos anos você tem? E essa é uma pergunta que alguns não gostam de responder. Geralmente são essas perguntas que nós fazemos. Quando nós temos mais intimidade com a pessoa, nós passamos a perguntas mais profundas. Como? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas decepções? Por que você age do jeito que você age? Você tem uma percepção correta de você mesmo? Você, estou te perguntando, você tem uma percepção correta de você mesmo? Quem é você? Geralmente, quando as pessoas perguntam para nós, quem somos nós? Quase que no automático, nós nos respondemos a partir daquilo que nós fazemos. Nós nos definimos pela função, pelos títulos que carregamos. Certamente, quando se pergunta para você, você tem uma percepção clara de si mesmo? Certamente, você responderia na ponta da língua algumas perguntas sobre você. Mas existem algumas questões fundamentais a que nós temos que responder. Porque elas nos dão pista de quem realmente somos e de como nós estamos vivendo. Por exemplo,
questões elementares que nós precisamos responder. Quem eu sou? Segunda pergunta, a que lugar eu pertenço? Terceira pergunta, o que eu vou fazer com a minha vida? Queridos, todos nós lutamos com questões fundamentais de identidade, de segurança e de significado. E essas três perguntas nos faz refletir sobre isso, sobre questões de identidade, sobre questões de segurança e sobre questões de significado, de propósito. Por que você está aqui na terra? Você já pensou sobre isso? O que dirige a sua vida? Você consegue responder? A primeira pergunta, quem é você? Ela provoca em nós a reflexão sobre a nossa identidade. Essa pergunta, ela tem a ver com a nossa identidade. Quem é você? Quando Adão pecou no Éden, o pecado, ele entrou e deturpou a nossa conexão com o Pai, com o nosso Criador. Sendo nós, seres humanos, imagem e semelhança deste Deus, nossa percepção de identidade, ela também foi afetada com a queda. Quem eu sou? A segunda pergunta, a que lugar você pertence? Essa segunda pergunta, ela reflete o senso de pertencimento. E o senso de pertencimento é uma das maiores carências do ser humano. Você pode notar que todo ser humano, em algum momento, procura fazer parte de um grupo, de uma tribo. Nós procuramos lugares onde nós nos identificamos. Por que isso acontece? Porque nós temos um senso de pertencimento. E esse senso de pertencimento, ele foi perdido na queda. Porque Deus cria o jardim, e Ele coloca Adão e Eva no jardim, e aquele local era o local dele. Quando ele cai, a Escritura diz que ele foi retirado de casa. No plano original, nós estaríamos até hoje desfrutando da presença perfeita de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, diz a Escritura que toda viração do dia o Senhor vinha ao encontro de Adão e de Eva, e eles tinham um bate-papo. E sabe qual era a pergunta? Como foi o seu dia, filho? Meu Deus, todas as vezes que eu penso nisso eu me emociono. Você consegue imaginar a beleza de Deus, o seu Pai, vir ao seu encontro todo dia para saber como você está, como foi o seu dia? E essa narrativa é só para dizer a mim e a você qual era o ambiente perfeito que Deus criou para nós e qual é o ambiente perfeito que Deus quer nos colocar. O ambiente perfeito que Deus quer nos colocar é no ambiente onde nós desfrutamos da presença dEle. Onde nós conscientemente usufruímos do seu amor e da sua presença paternal. Porém, o pecado, ele nos retirou dessa realidade. E hoje, nós vemos pessoas buscando por pertencimento. Elas podem fazer isso por meio de grupos ideológicos. Alguns buscam grupos religiosos, políticos, times de futebol, fã-clubes de influenciadores famosos. Tudo isso é uma tentativa de ter um lugar onde você se identifica.
Tudo isso é o senso que foi perdido no Éden, gritando para você: volta para casa, volta para a presença. Pessoas querem pertencer a algo maior do que elas. E a terceira pergunta: o que faz ou o que fazer com a sua vida? Essa terceira pergunta, ela revela como a queda afetou o nosso senso de propósito. Já que o homem foi criado para adorar a Deus com a sua vida. A resposta número 1 da nossa confissão de fé, a confissão de Westminster, a confissão da nossa igreja, traz esse senso, traz o senso de propósito. A primeira pergunta da nossa confissão de fé é: qual é o fim principal de todo homem? E a resposta é: o homem foi criado para amar a Deus e para gozá-lo para sempre. Tem a ver com um propósito. Deus te criou para algo a mais do que simplesmente existir. Eu quero repetir isso e que fique gravado no seu coração. Deus te criou para algo a mais do que simplesmente existir. Deus tem algo maior para você. Isso nós chamamos de propósito. Já que o homem foi criado para adorar a Deus com a sua vida, o pecado também afeta e o distorce. E ele perde o seu senso de propósito de ser um adorador. E sabe o que acontece? Ele passa a adorar a si mesmo. Queridos, a maturidade espiritual, ela passa por entendermos bem nossa identidade, nosso ambiente de pertencimento e o nosso propósito. A maturidade espiritual, ela passa pela compreensão da nossa identidade, quem nós somos, do nosso ambiente de pertencimento e do nosso senso de propósito. Se não pensarmos e não refletirmos sobre isso, nós cederemos a mentiras diversas que distorcem essas verdades. Pessoas perdidas, desorientadas, elas vão se sentir inseguras, rejeitadas, indignas, porque não entendem quem elas são em Deus, a quem elas pertencem. Antes de fazer algo para Deus, nós precisamos saber quem nós somos nele. Nós precisamos entender quem somos em Cristo e viver na prática dessa realidade em cada parte da nossa vida. Isso é um discípulo extraordinário. O discípulo extraordinário é aquele que sabe quem ele é e que vive essa identidade em cada parte da sua vida. Portanto, queridos, a questão maior não é como você se vê, mas a questão maior é como Deus te vê. Quem te criou? Como Deus nos vê? Qual é a verdade sobre quem nós somos aos olhos de Deus? Primeiro, em Cristo eu sou um filho, uma filha amada do Pai. Segundo, em Cristo eu pertenço a uma família espiritual. Terceiro, em Cristo eu tenho um propósito de vida.
Então, atenção. Ter um conceito equilibrado de quem você é, de acordo com a fé em Jesus Cristo, de acordo com a verdade de quem nós somos nele, é um mandamento bíblico, não é uma sugestão. Ontem, a maior parte do tempo que eu gastei ministrando sobre a batalha espiritual foi sobre a nossa identidade que nós recebemos em Deus. Quem eu sou. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto me receberem, eu lhe dei o poder, o direito, a autoridade de se tornar filho de Deus. É isso quem eu sou. O discípulo extraordinário é alguém que desenvolveu uma visão correta de si mesmo. Ou seja, alguém que sabe quem é. É alguém que sabe que lugar ele pertence. É alguém que entendeu qual é o seu propósito de vida. Esse é um discípulo extraordinário. Se você se colocasse agora diante do espelho e você fizesse a você mesmo essas perguntas, o que elas apontariam ao seu coração? Se você olhasse para o espelho agora fazendo essas perguntas a você, você poderia afirmar que você é um discípulo extraordinário? Você sabe quem você é? Você sabe a que lugar você pertence? Você sabe qual é o seu propósito? O discípulo extraordinário é esse que entendeu a sua identidade. Ele conhece a si mesmo. E deixa eu te ensinar uma chave poderosa. Quando eu sei quem eu sou, eu não sou levado pela opinião do outro. Quando eu sei quem eu sou, o que o outro faz não me afeta. O que o outro faz não me altera. Quando eu sei quem eu sou, eu não desvio da minha rota, porque eu sei o meu propósito. Eu sei para onde eu estou caminhando. Quando eu sei quem eu sou, eu não sou encantado com as falsas ideologias, filosofias, promessas de pertencimentos falsos. Porque eu sei a que família eu pertenço. Quando eu sei quem eu sou, eu tenho raízes. E quem tem raiz é quem está seguro. Eu tenho estudado sobre os carvalhos. A Bíblia fala muito dos carvalhos. E eu diria que Deus nos chamou para sermos carvalhos. Sabe por quê? Carvalhos são árvores que aprofundam as suas raízes. E elas são conhecidas pela segurança e a sua estabilidade. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos chama de carvalhos de justiça. A pergunta que eu faço então é: se o discípulo extraordinário, ele tem uma visão equilibrada de si mesmo, como o apóstolo Paulo diz, a pergunta é: o que eu preciso fazer para desenvolver essa visão equilibrada? É ou não é interessante aprender? E a primeira lição que eu aprendo nesse texto de Romanos 12, 3, é que para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, desenvolva um olhar honesto. Vamos voltar ao texto. A parte final do versículo 3 de Romanos 12 diz: tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Tenha um conceito equilibrado.
Uma visão desequilibrada de si mesmo causa dois tipos de problema na nossa vida. Primeiro, leva a pessoa a pensar que ele é mais do que o outro. Uma visão desequilibrada de si mesmo, você pensa ser mais do que é. E qual é o problema? Você é tocado pela doença da arrogância, da soberba, do sentimento de superioridade. Mas tem um outro problema. Uma visão desequilibrada de si mesmo causa outro tipo de problema. Você pensa ser menos do que você é. Aí o problema é sentimento de inferioridade. Uma visão desequilibrada de si mesmo tanto pode te levar para um extremo como para o outro. Pode gerar em você um sentimento de arrogância, de soberba, de achar que é superior ao outro, mas pode também gerar em você um pensamento de que você não é quem de fato você é, de uma autodesvalorização. E é preciso entender que isso são como duas canaletas laterais de uma pista de boliche. Está lembrando uma pista de boliche? Aquelas partes laterais, ambas fazem você errar o pino. Se você acertar as canaletas laterais, significa que você não derruba nenhum pino. Por quê? Porque tanto o sentimento de superioridade quanto de inferioridade tem raízes no orgulho. Tanto aquele que se sente superior, quanto aquele que se sente inferior, a raiz é a mesma, é o orgulho. O foco é apenas em si mesmo. Por isso é o orgulho. Só se percebe a autoimagem. Só enxerga você mesmo. E eu queria abrir um parênteses aqui para dizer a você. Geralmente, quando nós estamos adoecidos, nessas facetas de adoecimento, nós só buscamos pessoas que se assemelham a nós. Nós entramos num loop de repetição de comportamento e de há pessoas mais focadas, queridos, em preservar uma imagem do que lidar com a realidade de quem elas são. O grande problema, tanto de um como o outro, é a reputação. Mas quando nós falamos de identidade, o que Deus deseja que a gente desenvolva não é reputação, é caráter. E reputação é muito diferente de caráter. Reputação é o que os outros pensam e dizem a nosso respeito. Caráter é quem nós somos. Caráter é a verdade sobre nós. Reputação é uma opinião construída. Pastor Chip Ingram diz: é por isso que as pessoas gastam enormes quantidades de energia gerenciando suas imagens e fingindo ser alguém que elas não são. Qual é o conteúdo mais consumido do mundo? As redes sociais. Por quê? Porque elas pintam a imagem daquilo que elas não são. Você já viu alguém postar a foto da briga dentro de casa? Já viu, Arturo?
Você já viu alguém postar a foto na hora que acorda de manhã com cheio de remela? Já viu? E a crise quanto à autoimagem é tão grande que agora viciou-se a tirar a foto até do café que está tomando. Que cor é o café? Como que, se fosse possível, identificar a qualidade do café só pela imagem que você olha? O que as redes sociais têm nos trazido de informação e do ponto de vista psicológico, que também é a minha área, só revela o adoecimento das pessoas em relação à sua própria autoimagem. E revela o quanto as pessoas não sabem quem elas são. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não preciso mostrar nada para ninguém. As redes sociais, elas são especialistas em venderem ilusões e uma falsa imagem do que de fato é. Mas Deus chamou a mim e a você para sermos discípulos extraordinários, amém? E nós estamos preocupados com o nosso caráter, é com quem nós somos, com quem Deus diz que somos, não com aquilo que os outros pensam a nosso respeito, amém? O povo da Reviver está liberto, sabe por quê? O discípulo extraordinário é aquele que sabe quem é. E a Bíblia diz que eu sou a poesia de Deus. Eu fui criado de uma forma singular, única. Por isso eu posso e fui chamado para viver de forma equilibrada. O conceito de beleza que deve nortear a nossa vida, que deve nos direcionar na nossa caminhada, não é o conceito helenístico. É o conceito bíblico, e o conceito de beleza de Deus é o conceito de imagem e semelhança. Imagem, DNA, semelhança, forma. Nós somos belos porque nós carregamos no nosso DNA a imagem e a semelhança de Deus. Não é definido pela cor do cabelo, não é definido pela cor da pele, não é definido pelo rótulo, pelo pedigree, pelo CPF, é definido pela imagem e semelhança de Deus. O Salmo 139 revela Davi, consciente de quem ele era, ele não estava interessado na opinião do outro, embora nos padrões helenísticos ele fosse feio, pequeno, indiferente e desprezado pelo outro. Era pequeno, foi o caçula, tinha uma pele comprometida. Alguns estudiosos diziam que Davi era gaso. Sabe o que Davi escreveu acerca dele? Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo maravilhoso eu fui formado, e a minha alma o sabe muito bem. Pastor Chip diz, até que você aprenda a lidar e a responder a forma como foi criado, eu estou repetindo, você nunca vai descobrir quem é você verdadeiramente. Portanto, para ser um discípulo extraordinário, eu preciso desenvolver uma consciência equilibrada de mim. E para desenvolver uma consciência equilibrada de mim, eu preciso ter um olhar honesto. Eu sou quem eu sou. Voltando a essas duas questões complexas da vida, da deteriorização da imagem, o orgulhoso, ele esconde sua insegurança por meio da soberba. Quem é o orgulhoso? É aquele que esconde a insegurança por meio da soberba. Deus ordena que não pense de si mesmo mais do que deve.
do outro lado, para os rejeitados, que pensam que são indignos, que não têm valor, sofrendo uma baixa autoestima, a orientação e a palavra de Deus é para que se vejam definitivamente através das lentes do amor dele. O que isso nos ensina? Quando nós entendemos quem somos em Deus, tudo começa a mudar. Jesus, ele restaurou na cruz o caminho para o Pai, e ele nos desenvolve a fonte da originalidade da nossa identidade nisso. Nós temos um novo parâmetro, e o parâmetro é a imagem e a semelhança do Pai. O parâmetro nos indica que a medida original é perfeita, e é ela que nós devemos nos espelhar. Isso requer a nossa intencionalidade, dependência com o Espírito Santo. Agora você pode e deve olhar para ele e não para esse impostor que a sua mente tenta criar sobre você. Eu gosto muito do que o pastor Márcio Valadão sempre afirmou: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu devo fazer. O que ele está nos ensinando é nos voltar para o parâmetro original. Portanto, querido, o discípulo extraordinário tem uma visão bíblica equilibrada de si mesmo. Ele não considera superior aos outros, mas ele também não se considera inferior ao outro. Porque o que nos define é que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Eu não vou olhar julgando ninguém. E eu não vou me importar com o juízo que os outros fazem ao meu respeito. Eu me importo é com o que Deus diz que eu sou. Segundo, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, que é a característica de um discípulo extraordinário, cumpra seu papel na família de Deus. E aqui a resposta à segunda pergunta: a quem eu pertenço? O mesmo texto, Romanos 12, versículo 4 e 5 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também Cristo em nós, que somos muitos, forma um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A Juliana, quando subiu aqui para nos conduzir naquele momento tão especial de adoração ao Senhor, ela diz: nós precisamos uns dos outros. Pastor Carlito me ensinou uma coisa muito preciosa. Ele sempre diz: ninguém faz nada grande sozinho. E se fizer sozinho é porque não é grande. Jesus não fez nada sozinho. É por isso que ele nos chamou para estarmos em família. Porque juntos nós somos mais fortes. Existem duas grandes metáforas bíblicas para a igreja. Primeiro, ela é chamada de o corpo de Cristo. Segundo, a família espiritual. Ambas, elas falam da mesma originalidade, de pertencimento e de conexões profundas. Por causa do pecado, os nossos relacionamentos podem ser marcados por comparação, por competição, por sentimento de inadequação, por medo de intimidade e por isolamento. Agora note bem, presta atenção, olha para cá. Se essas coisas estão dentro do seu coração, significa que você está vivendo debaixo da ingerência da natureza caída, pecadora.
o julgamento de comparação, o julgamento de competição, o julgamento de sentimento de inadequação, o medo da intimidade, não é algo inerente ao Espírito Santo. Não é algo da família da fé. Da família da fé é sobre pertencimento. Da família da fé é sobre conexões profundas. É sobre ser bênção na vida do outro e entender que o outro é bênção na minha vida. Eu ensinei há dias atrás, a primeira estratégia que Satanás faz quando quer destruir alguém, isola. Quebra as conexões. Querido, essas coisas nos afetam desde sempre. Adão e Eva, ao perceberem que estavam nus, eles se esconderam da presença e se isolaram. Meu Deus, será que o povo não vai entender isso? Quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Eles se esconderam. E eles se isolaram. Deixa eu te falar uma coisa. É tão fácil identificar o pecado na nossa vida. Por quê, pastor? Porque uma das coisas mais comuns que o pecado faz é nos levar a se esconder e a se isolar. Quem anda na luz, anda junto, anda de mãos dadas, entende que o reino é sobre parceria. Na Bíblia, ela fala de mais de 50 mandamentos de mutualidade. E qual é o mandamento da mutualidade? É nos mostrar o quanto nós precisamos uns dos outros e quanto nós somos bênção na vida uns dos outros. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, exortai uns aos outros, servi uns aos outros, suportai uns aos outros, alegrai-vos uns com os outros, chorai uns com os outros, e assim, mais de 50. O discípulo extraordinário, ele não se esconde, o discípulo extraordinário não se isola. Quando ele se sente fraco, ele pede ajuda. Quando ele se sente sozinho, ele pede socorro. Ele entendeu que não dá para caminhar Ele entendeu que não dá para caminhar o caminho da fé sozinho. Depois de 7 ministrações no final de semana, eu vou repetir. O discípulo extraordinário é aquele que entendeu que não dá para caminhar sozinho. Que decide, que escolhe ser família. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe a coisa mais singular de família? É que para eu desfrutar da família, eu tenho que decidir ser. Enquanto você não se torna família, você não tem uma família. Quando nós entendemos o que é ser família, o que é ser igreja, nós somos levados a vencer todas essas mentiras. Nossa realidade espiritual não conduz e não condiz com o isolamento. Por isso que o Senhor nos diz, nós somos membros uns dos outros. O corpo de Cristo só se sustenta uns com os outros. O que Ele está nos dizendo é que reino de Deus não condiz com isolamento. Sabe qual é o melhor momento para você congregar? É quando você não tem vontade. Sabe qual é a hora perfeita de você orar? É quando você não quer. Sabe qual é o melhor momento de estar junto? É quando você quer se afastar. O discípulo extraordinário entende que ele é parte de um corpo, que ele é parte de um corpo espiritual e que ele é membro deste corpo e que ele está ligado um com o outro. Paulo vai dizer assim,
cada um recebeu uma medida. E ele vai dizer: a parte não tem todas as medidas, cada um carrega uma parte, e é com cada parte que nós tornamos um todo. O que nos une, irmãos, o que nos une é o sangue de Jesus, que restaurou completamente o nosso relacionamento do homem com Deus e do homem com o próximo. Se eu evito as pessoas, é porque eu ainda não passei por um processo de restauração de Deus na minha vida. Porque Deus gosta tanto de gente que Ele decidiu ser gente e morar com gente. Jesus podia ter nascido em qualquer outra forma, mas por que Ele nasceu na forma humana? Para dizer para mim e para você que ser gente é a coisa mais linda e que ser gente é o maior investimento que Ele fez. Duas coisas que nós precisamos aprender sobre família. Primeiro, na família, a cura e crescimento. Eu aprendi uma metáfora que isso mudou a minha vida. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Pode ser uma chave que Deus vai te entregar agora. Tem muita gente que diz que foi ferida e saiu da igreja porque foi ferida. Não foi? Não está um monte de gente? Qual é o local de maior nível de contaminação que existe no planeta? Qual é? Hospital. E aonde se trata a contaminação que você recebe no hospital? Dentro do hospital. Aonde você recebe a cura? Aonde você foi infectado? Você foi machucado na igreja? É lá na igreja que Jesus te cura. Porque provavelmente quem te machucou não era um discípulo de Jesus extraordinário. Mas a Reviver é cheia de discípulos extraordinários. Essa é a nossa identidade. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós não somos inferiores a ninguém. Nós sabemos a medida perfeita do que nós carregamos na nossa vida. Portanto, nós entendemos que ser família também é se curar, também é superar, também é romper, também é vencer. Qual é a família que é perfeita? Lá em casa não tem isso não, só na sua? Não tem. Você não acha curioso porque Deus definiu a igreja como uma família? Eu sou um de 5 irmãos, cada um é diferente. Mas quando nós estamos juntos, nós nos tornamos fortes. A família cura. É na família que cresce. A família nos mostra nossos pontos cegos. Quando alguém tem um mau hálito, outra pessoa precisa avisá-lo, não é mesmo ou não? Nem sabe. Aí quando vai dar um beijo, é que o outro tem que dizer: ô meu filho, tem que passar um negócio na boca que está ruim. É coisa tão simples, mas é só para mostrar como a gente precisa do outro. A família espiritual é um lugar de crescimento, é um lugar de referência, é um lugar de aprendizado. Por isso, o orgulho sempre está ligado. O orgulho sempre está ligado ao isolamento. O orgulho sempre está ligado ao isolamento. Segunda coisa que a gente aprende na família é que na família há propósito. Cada um tem um papel importante a fazer. Não existem órgãos sem função no corpo de Cristo. Aprenda a servir, aprenda a amar, aprenda a exercer o que Deus lhe entregou. Eu quero declarar aqui: nós somos uma família para pertencer. A coisa que eu mais oro é sobre isso. Então você é um discípulo extraordinário, você é família. Discípulo extraordinário é aquele que decide ser família. Sabe para quê? Para ter família.
Só tem família quem decidiu ser família. E eu quero concluir no último ponto. O discípulo extraordinário, ele conhece a si mesmo. E para desenvolver essa visão equilibrada de si mesmo, que é o autoconhecimento, em terceiro e último lugar, descubra e exerça os seus dons espirituais. Olha só o que diz o versículo 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Toda pessoa que é ligada ao corpo carrega algo de Deus para o corpo. E sabe qual é a beleza? Que nós somos diferentes. Deixa eu contar o meu pecado para você. No início da minha caminhada da fé, quando eu me tornei um jovem pregador, logo quando eu terminei o seminário, eu comecei a olhar para os diferentes perfis, e alguns deles me inspiravam. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu queria copiar a forma como o outro falava. E um dia, no tempo de oração, o Espírito Santo disse para mim: meu filho, eu te fiz único, eu te fiz único, eu vou te usar como eu te fiz. Eu tenho o meu jeitão. Tem pregadores que pregam fazendo um stand-up. Eu tenho um colega que eu acho ele incrível. É uma festa a ministração dele. Mas eu fui pregar na igreja dele. E depois ele veio me dizer como as pessoas foram abençoadas através da minha vida com o jeito sério que eu carrego para ministrar. Eu sou uma pessoa de poucas piadas. Mas eu sou uma pessoa que eu aprendi a amar Jesus com profunda intensidade. E é isso que eu carrego. Eu não consigo pregar de uma forma diferente que eu prego, eu grito mesmo. Eu sou intenso, eu entrego tudo quando eu estou ministrando. Eu fui pregar numa determinada igreja e tinha 5 pessoas na igreja. E eu olhei assim e vi o pastor muito constrangido, porque ele tinha me convidado e chamado as pessoas para estarem lá. E eu abaixei a cabeça, orei ao Espírito Santo, ele virou para mim e falou assim: lembra do que eu te ensinei, prega para um, como se você estivesse pregando para 1 milhão. O que eu estou querendo dizer é que nós carregamos algo de Deus, e essa singularidade que faz o corpo ser forte. Eu não quero ser tudo, eu não quero fazer tudo, eu não sei tudo, eu não quero nunca fazer tudo. Mas aquilo que Deus me confiou, eu quero fazer com excelência. E a ideia do corpo é justamente essa. Aquele que lava o banheiro não é maior e nem menor do que quem está no púlpito pregando, não. Aquele que fica lá no estacionamento, na recepção, dando um abraço, uma boas-vindas, não é menor ou maior do que quem está aqui ministrando louvor, que é visto. Aliás, para todo artista que toca piano, tem alguém que é invisível, que sem ele é impossível tocar o piano, que é o carregador dele. E Deus nos fez com essa singularidade, é por isso que eu amo o corpo. Uns vão ser mais gordinhos, o outro vão ser bem magrinho. Uns vão ser baixinho, o outro vão ser grandão. Uns vão ser dotados de inteligência para línguas, outros para exatas. É a multiforme graça de Deus manifestando em todos os lugares. Fala para a pessoa que está do seu lado: você carrega algo. Você entendeu o que eu quis dizer com isso? Você é um discípulo extraordinário. Você carrega algo.
Deus acreditou em você, Deus te chamou, Deus fez você como você é. Você é especial como você é. Eu fui pregar em determinado local, aí o menino começou a me pedir desculpa para as coisas. Me desculpa por isso. Me desculpa porque deu errado isso. Me desculpa porque atrasou. Me desculpa. Eu parei, coloquei a mão no ombro dele e falei, deixa eu te falar uma coisa. Você não errou não. Calma, você não precisa me pedir desculpa por nada não. Está tudo certo. Você não é um erro. Vamos concluir? Eu vou pedir desculpa pela minha empolgação? Então eu vou dizer que o que Deus fez na minha vida é um erro? Nós precisamos descobrir e desenvolver nossos dons espirituais para a gente cumprir a boa obra que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. O resultado, você passa a enfrentar seu verdadeiro eu, você dá e recebe amor verdadeiro, você para de fingir e começa a viver, diz o pastor Chip Ingram. O fato de que somos únicos e de que Deus nos deu os dons únicos deve nos trazer um senso de responsabilidade. Sabe o que significa? Você é necessário. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você é necessário. Você é necessário. E sabe por quê? Você é necessário porque Deus te deu habilidades, Deus te deu experiências, Deus te deu pontos fortes. Ao mesmo tempo, depende das habilidades, das experiências, dos pontos fortes de outros irmãos que estão à sua volta. Alguém disse assim, eu não vou chamar o pastor Lincoln para almoçar não, porque ele cozinha muito bem. Ah, mas eu não sei fazer as coisas que você faz, uai. Eu sei fazer do meu jeitão. Mas o que você faz é maravilhoso. Deus te deu isso. Essa é a beleza do reino. A beleza do reino é que nós somos corpo. A beleza do reino é que nós não vivemos sozinhos com os nossos propósitos. Nós precisamos uns dos outros. E um discípulo extraordinário é aquele que entendeu que precisa uns dos outros. Então, eu concluo dizendo, decida pertencer a uma igreja família. Eu não canso de dizer, porque eu creio nisso, eu vivo isso. A Reviver não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. A gente aprende a amar, a cuidar, a zelar. Agora deixa eu te falar uma coisa como pastor seu. Eu não sou invasivo. Aprenda a ser Bartimeu. Você entendeu? Jesus estava passando. Todo mundo dizia, cala a boca, Bartimeu, não incomoda o Senhor. Ele só perguntou, que alvoroço é esse? O que está acontecendo? Cala a boca, Bartimeu. Alguém disse, é o filho de Davi que está passando por aí. O que ele começou a fazer? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amigo, eu não sou onisciente. Minha ovelha querida, meu filho na fé, eu não sou onisciente. Eu não vou saber se você está enfrentando a luta se você não falar para mim. E se você não falar para mim, eu vou ficar na minha. Porque eu já aprendi e ensinei ontem que na batalha espiritual só entra se Jesus falar para você entrar. Agora, se você pedir para eu orar por mim, se você pedir para eu orar por você, você tem certeza que você tem alguém que está orando por você, viu? Quando eu mando a mensagem que eu estou orando por você, eu não estou mentindo para você não, viu? Eu estou orando por você. Agora, eu não sou invasivo. Se você precisar de uma visita, fala comigo que eu vou te visitar.
Se você não me chamar para visitar você, eu nunca vou na sua casa. Eu não sou invasivo. Tem gente que chegou ontem aqui na igreja que eu já fui almoçar, já fui visitar. Por quê? Pastor, eu queria muito que você fosse na minha casa, mas eu vou dizer o que agora? Eu gosto de estar na casa dos outros, eu gosto de gente. Eu amo gente. Agora não marcou, não me chamou, irmão. Eu vou seguir minha jornada. Não tem problema nenhum, e eu não estou te criticando por isso não, está tudo tranquilo. Eu estou dizendo para você que se você não gritar, eu não consigo ouvir o grito. Agora, se você provocar, você pode ter certeza que você tem um parceiro com você. Eu sei cuidar, viu? Fica a dica aí, eu sei cuidar. Então, decida pertencer à família. Valoriza a sua igreja local. Deixa eu te falar uma coisa, vamos abrir aqui e vou encerrar com esse negócio. Irmão, eu sei disso. Tem muita gente que fica mandando dinheiro para o cara da televisão. Fica mandando dinheiro para o cara da internet. O dia que você morrer, ele não vem fazer o seu funeral, é eu que vou. Se você cair na enfermidade, ele não vem te visitar, é eu que tenho que te visitar. E eu fico preocupado com as coisas que eu escutei. Tem gente aí que manda seu pedido de oração que eu vou orar. Aí tem 50 milhões de seguidores, como é que você ora por 50 milhões de pessoas? Fala para mim. Fala para mim. Como é possível isso? Eu sou pastor há 21 anos. Eu sei o que é. Cuidar. E eu já fui pastor de igreja pequena com 20 pessoas e já fui pastor de igreja com 500 pessoas. Eu sei o que é cuidar, irmãos. Não é assim não. Então valoriza a sua igreja local. Valoriza quem paga o preço pela sua vida. Ame quem senta com você e chora com você. Encontre seus ministérios e sirva com amor. Você não veio para a igreja para ficar sentado no banco. Deus te deu dons para você exercer no corpo de Cristo. Tem tanta gente aí que a gente está precisando. Nós estamos precisando de intercessores, nós estamos precisando de gente no ministério, no Kids, nós estamos precisando de gente na mídia, nós estamos precisando de gente na recepção, nós estamos precisando de gente no louvor, nós estamos precisando de gente de tudo quanto é lugar, nós estamos precisando de diácono, nós estamos precisando de gente disponível que entendeu que é um discípulo extraordinário. Você é um discípulo extraordinário? Então você veio para cá porque Deus te trouxe para cá, porque Ele sabe que você é uma pessoa internacional. Está precisando de gente no Ministério de Dança, Ju? Olha aí. Participe dos eventos espirituais da sua igreja, da sua família. Participe dos jejuns, participe das orações, participe dos eventos, participe das vigílias, participe dos treinamentos. Deixa eu te contar uma coisa, eu falo para a glória de Jesus. Antes de eu dar o curso que eu dei aqui, teve pessoas no Brasil que pediu para abrir a agenda para dar os cursos em estados aqui. Sabe o que eu fiz? Eu honrei vocês. Eu falei, eu não vou ministrar em lugar nenhum antes de ministrar da minha família, a minha igreja. Irmãos, quando eu saio para pregar fora, eu saio com o meu coração dividido. Porque eu sei da missão que eu carrego, do que Deus me deu na minha vida. Mas eu quero estar aqui. Mas eu sei que Deus me chamou para as nações. E eu saio em extrema necessidade. Se eu fosse atender todos os convites que eu tenho, eu não estaria nem um domingo na igreja. Eu saio porque pessoas querem abençoar a minha vida, a minha família, a nossa igreja. Onde eu vou, as pessoas passam a orar pela nossa igreja. Onde eu vou, as pessoas lembram que aqui em Brasília tem uma Reviver, que serve a Jesus com seriedade. Outra coisa, eu vou porque eu sou abençoado por eles. Eu fui para João Pessoa pregar 2 dias atrás, eles pagaram minha passagem, eles me deram hospedagens, e eles ainda plantaram semente na minha vida. Eu vou testemunhar, eu recebi R$ 1.200 de oferta.
o Deus sabe como aquilo supriu a minha vida. Não uso o dinheiro da igreja aqui para poder viajar, não, irmãos. Eu viajei e fui para a África e Deus supriu os mantenedores. Não veio da igreja, irmãos. Mas eu não entrego lá fora o que eu não entrego aqui. A minha primícia é aqui. Eu honro vocês. Eu honro vocês. Eu só entrego lá fora aquilo que eu entreguei aqui. Vocês são meus presentes. Então participe dos movimentos espirituais. Quando eu faço com temor. Eu dou a direção com temor. E por fim aprofunde na palavra de Deus e na visão da sua igreja. Nós somos uma família de discípulos de Jesus, saudáveis, comprometidos a viver o reino de Deus. É essa visão que nós carregamos, ser uma família de discípulos de Jesus, saudáveis, comprometidos a viver o reino de Deus. Foi para isso que Deus te chamou, para ser uma família de discípulos de Jesus, para ser saudável, para ser comprometido e para ter visão de reino de Deus. Reino de Deus. É por isso que nós nascemos com esse DNA. Desde o primeiro dia nós somos uma igreja missionária. Nós plantamos no sertão, nós plantamos na América do Norte, nós já plantamos lá na Tailândia, agora estamos plantando na África. A nossa igreja é pequena, mas o nosso Deus é grande, e tudo que Deus nos dá é para dividir com o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Salmo 139 que eu citei hoje, termina assim, ó. Tu criastes o meu íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Eu queria que você declarasse isso sobre você agora. Você entendeu essa palavra? Isso fala da identidade de Davi. Você se vê assim? Talvez até hoje você pensou que você era um erro. Você nasceu por um acidente. Mentira de Satanás. Deus quis que você nascesse. Você não é um erro. Você é um filho amado de Deus. Deus te plantou e te fez do jeitinho que Ele queria, com as singularidades que você carrega. Foi entendendo isso que Davi escreveu o Salmo. Senhor, Tu me criastes, o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvo, porque Tu me fizeste de modo especial e admirável. Esse homem era ou não era bem resolvido? Quem disse que você é feio é porque não carrega o conceito original e verdadeiro de beleza. Porque o conceito original e verdadeiro de beleza é que você é a imagem e a semelhança de Deus. Quando você estiver com a autoestima baixa, olha para o espelho e olha para você e olha assim. Eu faço isso demais, viu? Olha dentro do meu olho assim no espelho. Você é admirável. Deus te fez admirável. Você é assim. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Vamos dizer isso? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Não se compare. Você não é inferior a ninguém. Não se sinta a última bolacha do pacote, porque você não é superior a ninguém. Tenha uma visão equilibrada de si mesmo. É assim um discípulo extraordinário de Jesus. Ver a nós mesmos como Deus vê.
e colocar isso em prática é um processo para toda a vida. Por isso, nunca esqueça esse acróstico que eu vou dizer a você. BIL. Diga comigo, BIL. O que é BIL? Busque a Deus diariamente. Invista em sua família espiritual. Obedeça ao chamado de Deus para a missão. BIL. Lembre-se, Deus o criou de maneira única. Portanto, você é eternamente valioso. Deus o colocou em sua família espiritual. Então, você é incondicionalmente aceito. Deus lhes deu o dom para cumprir a missão, portanto, você é singularmente significativo. E a resposta para tudo isso? Jesus Cristo é o meu Senhor. És adorado,